Quarto dia, meninas, do jejum de Daniel, tá? Sejam bem-vindas, graça e paz, né? Hoje nós estamos aí vivenciando, deixa eu ajeitar aqui, o quarto dia do jejum, amém? Vou esperar as meninas entrarem. Abram a sua Bíblia já no livro de Romanos, capítulo 4. Ontem nós lemos o 3, amém? Calma aí que eu vou ajeitar aqui para vocês. Calma aí, meninas. Pronto. Abram as vossas Bíblias no livro de Romanos para a gente iniciar. Deixa eu mandar aqui para as meninas aqui a live, para quem quiser participar também, amém? Quem puder avisar lá no grupo, tá, meninas? Que nós estamos ao vivo, amém? Para que outras pessoas também possam entrar aqui na live. Amém? Tô aguardando vocês. Vou esperar só um pouquinho para outras meninas entrarem também. Amém? E participar, né, desse propósito. Vocês estão me escutando bem, meninas? Tem alguém aqui lá do grupo, do Devocional ou do Telegram? Vocês podem enviar para lá, por favor, o link, só vocês compartilhar. Vou esperar dar 12:30 para a gente começar, amém? Vocês já conseguiram enviar para lá o link? Quem puder enviar, por favor, tá bom? Amém. Ontem começou o primeiro dia da campanha, né? 3 horas da madrugada, estamos fazendo um clamor, uma oração. Mas para participar desse clamor, você pode fazer na sua casa, claro, mas se você quiser participar por vídeos, via chamada, nós estamos fazendo pelo Telegram, amém? E o acesso a esse grupo tá aqui na biografia desse Instagram, meu devocional, tá bom? Tem 2 grupos, o do devocional e o do jejum. Qual é a diferença, Júlia? O devocional a gente coloca mais devocionais, ele tem horários para ficar aberto, né? Um grupo mais fechado. E o jejum a gente deixa aberto o dia inteiro, só fecha à noite, ou quando quer dar algum recado para vocês, e nós só falamos sobre o jejum. Amém? Algumas meninas daqui conseguiram compartilhar lá o link nos grupos, por favor? Alguém pode só me dar esse retorno para eu saber se vocês conseguiram? Amém? Amém. Podem me dar o ok para a gente poder iniciar com uma oração? Amém? Menina, o jejum de Daniel tá uma bênção, não é fácil. Ontem eu fui fazer uma parceria, né, inaugurar uns lanches de uma pizzaria. Pensa nos lanches forte, o mistério, gente, uns hambúrguer misturado com cheddar, umas batatas, uns milkshake, tudo de gostos diferentes. Mulheres unidas em fé. Amém, amiga. Deus abençoe. Amiga, se puder compartilhar lá nos grupos o link, amém? Estão abertos todos os grupos. E ali, gente, né, eu tive que me guardar, né? Eu comi outras coisas que eu poderia, né? Comi macarrão, comi também costela, né? Que eu não incluí no propósito, até porque para mim não é sacrifício, né? Eu só tirei aquilo realmente que eu gosto, refrigerante, lanche. Quem não gosta de um lanche? E ali ontem eu fiquei diante daquele maná. Me senti até como Daniel no palácio do rei, rejeitando as iguarias, né? Tu viu, né, amiga? Eu não consigo compartilhar. Ué, meninas, só vocês apertarem aqui a setinha aqui que tá aqui embaixo e enviar. Aperta a setinha, aí vocês copiam o link e colam o link lá no grupo. Entendeu? Amém? Vou esperar até 12:30 e vamos iniciar. Hoje entramos um pouquinho mais tarde, meninas. Por quê? Né? Vou contar para vocês por qual motivo nós entramos mais tarde. Porque eu tô esperando uma empresa aprovar meu vídeo. Né? Vocês sabem que eu tenho minhas parcerias e eu não posso ficar sem internet 100% por conta disso. Amém? Mas, galera de Itapimirim, novidade, né? Estarei aí dia 10 ministrando, né? Com o comando do Espírito Santo numa igreja. Então, quem for aí de perto já se programa. Dia 10 de outubro, né? Já vou fazer hoje a chamada
estarei no ministério trazendo uma palavra, né? E o tema é mulheres curadas não podem morrer. Olha que coisa forte, gente. Mulheres curadas não podem morrer. Amém? E vou estar contando meu testemunho, né, sobre a depressão, como Deus me curou, como, né, o que eu fiz, né, como foi meu processo todinho passando por isso. Para quem não sabe, eu tive depressão há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E fiquei assim desde o nascimento do meu filho até ele completar uns 4 aninhos, mas para a glória de Deus o Senhor me curou. Claro que, né, tem a necessidade de procurar ajuda médica, ajuda terapêutica, porém na época eu não tinha esse conhecimento e literalmente eu fui curada por Jesus, então ele cura. Amém? Quando ele quer, ele cura. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei na cantina ontem da igreja, que foi meu ministério. Imagina, amiga, eu imagino. Mas é questão da mente. É igual uma dieta, né? Você olha ali e você não come. Você sabe que você não pode tocar. Amém? Ô, amiga, tu conseguiu compartilhar? Amém. Virtuosas do Senhor, mulheres unidas em fé. Gente, o ministério está crescendo, está expandindo, né? Eu fico muito feliz de saber que são frutos do Senhor Jesus, né? Que estão florescendo através do devocional. Vocês não têm noção como eu fico feliz. Imagine Jesus, né? Que está proporcionando isso tudo. As meninas estão crescendo, estão expandindo, né? E a intenção é essa mesmo, que o reino cresça. Amém? Que ele nos escolheu para que nós pudéssemos dar fruto. Isso aí são frutos, né? Você conseguiu, amiga? Marcilene, irmã Lu, conseguiram? Posso começar? Conseguiram compartilhar o link lá no grupo? Só me dá esse ok para a gente poder entrar aqui em oração. Amém? Amém? Irmã Marcilene, mulheres unidas em fé. Você consegue virar a câmera para algum lugar, né? Para que não apareça seu rosto, caso você não queira aparecer. Você pode fazer essa oração para a gente começar esse estudo de Romanos? Pode, amiga? Isso aí, Edna. Sim, amada irmã, vou compartilhar. Amém, virtuosas, irmã Lu. Você pode, amiga, fazer uma oração? É só você vai aceitar a chamada e você vai virar a câmera. Antes de aceitar a chamada, quando eu te chamar, você vai virar a câmera para algum lugar, né? Para você não aparecer só a sua voz, caso você não queira aparecer. Eu posso te chamar para entrar aqui na chamada para fazer uma oração, para a gente começar esse estudo, irmã? Amiga, né? Minha amiga, gente. Deixa eu ver o que ela vai botar aqui escrito, se pode. Não precisa aparecer não, amiga. Quando eu te chamar, só você virar a câmera para algum local e fazer assim com o teu dedo na tela, que ela vai abreviando. Mas se não puder, não tem problema, tá? Eu vou entender de boa. Eu mesmo faço a oração. Pra gente começar logo, porque já tá avançada a hora. Hoje, vamos tentar ler 2 capítulos, porque é pequenininho. Deixa eu ver aqui. Vou ler 2 capítulos hoje com vocês. Deixa eu ver se ela conseguiu. Vocês estão conseguindo me ouvir, mãe, direitinho? O áudio tá bom? Eu tô aqui, eu botei um fonezinho, né, para poder melhorar, né, a dicção. Vocês podem me responder se estão conseguindo ouvir, porque parece que a tela congelou. Amém? Vocês estão me ouvindo direitinho, irmãs? Amém, tá ouvindo sim. Amém. Amém. Vamos orar para começar. Amém? Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu entrego para Ti, meu Pai, esse propósito, meu Pai, né? No livro de Romanos, eu também abro, meu Pai amado, também o meu jejum, né? Juntamente aqui com as suas filhas, Senhor.
E eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai se manifestar poderosamente, Senhor, e o seu nome será glorificado. Senhor, abre-nos o entendimento, abre o meu entendimento para que eu possa passar para as irmãs, meu Pai, aquilo a qual o Senhor revelar aos nossos corações. Revela também a palavra aos corações das irmãs e que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor. Meu Pai, joga por terra toda distração neste momento, toda distração, meu Pai, a qual vem para poder nos distrair, Senhor, tirar a nossa fé, tirar o nosso foco. Senhor, repreenda, Senhor, toda distração, meu Pai, do mal. Que o seu nome venha a ser glorificado e que a palavra venha nos libertar, nos confronta, nos corrige, porque nós queremos ser confrontados por ti. Porque sabemos, meu Pai, que é reconhecendo o nosso erro que nós vamos crescer. Então, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com a sua maturidade. Meu Pai, estamos aí no decreto, meu Pai, de setembro, meu Pai amado. Espírito Santo, prudência, né? Para que nós venhamos ter prudência, para que possamos, através da sua proteção, meu Pai, conduzir os nossos passos, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, eu entrego, meu Pai, tudo em tuas mãos que for falado aqui nesse estudo. Abra os nossos entendimentos em nome de Jesus. Amém? Meninas, calma aí que eu tô virando aqui. Amém, irmã Marcilene. Ela botou que a internet dela tá ruim. Tá bom, não tem problema não. Amém? Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Meninas, eu desativo os comentários, porque senão eu não consigo falar e ficar lendo ao mesmo tempo, tá bom? É por isso que eu desativo os comentários, para poder eu não ter essa distração, né? De ficar ouvindo vocês, né? Lendo vocês e lendo a Bíblia. Vamos lá. E no capítulo 4 de Romanos diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi dado, creditado como justiça. Gente, Abraão não tinha, tá? Nenhum tipo de vivência física com Jesus, né? E então, ele é o nosso pai na fé. Por quê? Porque ele creu, né, naquilo que ele nunca tinha visto. Ele foi um dos patriarcas aí, né, a crer em Deus. Então, por isso que é chamado, né, o nosso pai na fé. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, né, quem trabalha merece um dinheiro, né? Aqui tá falando isso aqui. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Aquele que não trabalha, mais justifica Deus. Aquele que não trabalha, mais confia em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes, né? Isso aqui foi Davi falando. Aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E é verdade, né, minhas irmãs? Quantas pessoas aqui, se fossem ser culpadas das suas falhas, não estariam nem mais aqui, né? Eu sou uma. Se eu fosse culpada, se eu não fosse perdoada, né? Quantas aqui não mereciam nem estar aqui, mas a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. Amém? E no versículo 9 do capítulo 4 diz assim, de Romanos: destina-se essa felicidade apenas aos circunciosos ou também aos incircunciosos? Aqui foi uma pergunta, tá? Tá perguntando se essa felicidade a qual Davi disse aqui, felizes são aqueles que o Senhor perdoa e não se lembra das suas transgressões, e aí vem essa pergunta. Então essa felicidade só destina-se, ou seja, só tem esse destino quem é circuncidado. O que é circuncidado? Era um ritual, né, uma prática feita
uma lei de toda criança, bebezinho, ao 7º dia de vida. Se eu não me engano, é 7º, tá, meninas? Que tem coisa que eu não lembro, que eu estudei, mas não fica na minha memória. Eu tenho a memória muito fraca. Ele fazia aquela operação que hoje em dia nós chamamos de fimose, né? Então, todos os meninos do sexo masculino até hoje, em Israel, eles têm essa prática. E isso separava quem era do povo de Deus para quem não era, tá? Tanto que Abraão fez isso com seus filhos, Moisés fez isso com seus filhos, e assim por diante. Então, aqui ele está perguntando, então esse destino da felicidade, a qual Deus esquece dos pecados, só vai acontecer com quem circuncisou? Aí ele pergunta, e os incircuncisos, ou seja, e aqueles que não são do povo de Deus, e aqueles que não têm a circuncisão, já que isso já qualificava como alguém do povo de Deus. E diz assim, aí ele responde, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Aí tem mais uma pergunta, sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncisado? Aí tem a resposta, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão, ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos que creem. Entenderam por que ele é o pai da fé? Entendeu por quê? Porque antes dele ser circuncidado, ele já acreditava em Deus. Ele já tinha esse temor. Então, ele foi considerado uma pessoa de fé, porque antes dele passar por esse ritual, que era um ritual do povo de Deus, tá? Pega aí. Ele já tinha, né, essa noção, né, de que Deus era Deus. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes nem vivem 24 horas ali na igreja, né? Porque a gente sabe que isso não salva ninguém, isso é só uma coisa que nós temos que fazer por ser salvos, né? Não falta Santa Ceia. A pessoa ali está ali, mas não tem uma vida com Deus. E aquela pessoa que às vezes não é tão atuante, porque às vezes cuida da casa, né? Não está ali todos os dias na casa de Deus, e a pessoa pensa que ela é menos de Deus por isso. Não, o que vale são as suas ações. Você tem que estar na igreja, mas você também tem que ser a igreja. Amém? Porque estar lá não garante que você será salvo. E aí fala aqui, ó. Né? Ele é o nosso pai na fé quando ainda não tinha circuncidado. Aí tá aqui, ó. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois só os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor. Perdão, calma aí rapidinho. Mas mediante a justiça que vem da fé. Pois só os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressões. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida. E toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu. Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Ou seja, né? O que está mostrando aqui pra gente? O que a fé de um homem pode causar, né? A fé de uma pessoa. Quando você tem fé, quando você busca ter uma vida com Deus, você não muda só a sua vida, você consegue respingar isso na sua descendência, né? Aqui em casa, todos nós fazemos o devocional. As crianças, elas têm isso como um hábito. Por quê? Porque elas viram eu fazendo, né?
Então, tem essa referência dentro de casa. Então, às vezes, você está aqui, você quer que seu filho siga um caminho que você não segue. Aí vamos vir com aquele ditado, né? Que os nossos avós, nossas mães falavam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, querido, um dia ele vai querer fazer o que você faz, porque você é o exemplo dele. Se você, a mãe, está fazendo errado, a sua filha vai querer fazer o que você faz. Ainda que agora ela é criança, ela não vai fazer, uma hora ela pode fazer. E isso vai ser cobrado em você, porque você, aqui na Terra, é responsável por ela. Então, muitas das vezes, o que nós vemos nessa geração são mães que estão ali fazendo coisas que desagradam ao Senhor, estão ali fazendo coisas e as filhas estão observando. Querida, a primeira pessoa que te observa é seus filhos. Eles observam o que você faz escondido. Eles ouvem o que você fala com as suas amigas. Ele ouve o que você conversa. Eles estão ali, estão ligados. Vocês estão pensando que, igual quando eu era criança, minha avó ficava... Ela não entende, não. Mentira, eu entendendo tudo. Eu entendendo tudo que estava sendo falado. Eu ouvia cada absurdo que eu ficava, meu Deus, minha avó faz isso, ou seja, coisa de adulto. Então, as crianças, elas seguem o nosso exemplo. E aqui... A descendência de Abraão, ela foi alcançada através da fé dele, porque ele foi uma referência para a sua geração, tornando-se o pai da gente. Nós somos filhos de Abraão na fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro homem, a produzir essa fé forte em Deus, sem ter a lei e sem ser circuncidado. Então nós entendemos que quando nós se posicionamos mediante a fé, mediante a uma referência, mediante a um posicionamento, o que acontece com a gente? Nós conseguimos respingar isso na nossa descendência. Então, os meus filhos, eles vão ser reflexo, a grande maioria, vocês podem ver, gente, a grande maioria das filhas se comportam como a mãe, se vestem como a mãe, Hoje em dia virou uma febre, as filhas fazer procedimento estético. Por quê? Porque vê a mãe fazendo. Às vezes a criança não tem nem idade, ainda nem se desenvolveu o corpo. E aí já vai lá, tá fazendo cirurgia plástica. O Felca aí foi super cirúrgico ao denunciar. Eu me senti, em algumas ocasiões mal, porque às vezes a gente faz sem querer, a gente expõe nossos filhos sem querer. E não sei se vocês repararam, quem me segue, eu parei de gravar conteúdo da Yasmin respondendo, Eu parei de gravar conteúdo da Yasmin respondendo, porque nós também temos que ter sabedoria e ver quando a gente está errado. Porque o que acontece, gente, é que às vezes a gente não faz por maldade, mas está fazendo. Então eu comecei a perceber que aquilo já não estava mais legal. Mas alguém ficou falando, não, foi Deus que me tocou. Claro, através de coisas que eu fiquei vendo. Então, tudo que nós fizemos tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? É claro que eu vou errar. Eu não vou acertar 100%. Quantas pessoas me julgam pelos meus vídeos que eu faço com o Chiquinho, mas ninguém entende que Chiquinho não é convertido. Chiquinho não é cristão. Eu não vou ficar arrumando briga com meu marido, arrumando contenda, caindo no pau, batendo boca, cansando a minha vida por causa disso. Tem vídeos que eu posso fazer, tem uns que eu já não posso fazer, e ele entende. Amém? Então, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. E não somente isso, existe uma nuvem de testemunhas que estão te observando, querida. Existe uma nuvem de testemunhas que estão te observando. E elas estão vendo o que você está fazendo. Assim como você pode atrair uma multidão, você também pode expulsar essa multidão. Quantas pessoas olham para alguém e falam, eu nunca vou querer ser crente igual a ela. Eu não estou dizendo de calúnia, de perseguição, que as pessoas realmente têm essa mania. Mimi não, tá aqui, tá pondo na tela. A Mimi tirou, gente, minha gambiarra que eu botei aqui. Chega. Bebe aqui, ó, não vai aparecer você não. Gente, tadinha, a Mimi pegou minha garrafa, eu não tô aguentando não, cara. Depois ela fica mandando mensagem que ficam rindo com a pregação. A Mimi pegou minha garrafa e tirou minha gambiarra, tá vendo, ó? Eu botei aqui uma gambiarrazinha para poder não aparecer. Então, meninas, nós temos que ser um exemplo, amém? Seja o que a gente for fazer. Então, aqui nós aprendemos o quê? Que Abraão foi o nosso pai na fé, que Abraão teve fé em Deus antes da lei. A lei é o quê? A palavra, E Abraão foi fiel ao Senhor. Tchau, meu amor, vai com Deus. Vai levar ela? Amém. Mesmo, gente, esse meu marido tá aqui rindo, meu marido, porque eu tô perguntando se ele vai levar ela. Vai, Marlon. A Mimi tirou aqui minha gambiarra e foi beber água daqui, tá tapando aqui a câmera. Então, gente, é isso, entendeu? Desculpa, meninas, que aqui é assim, movimentado. Mas a Emília tá indo pra escola, vai ficar mais tranquilo. Então é isso, que nós possamos ser exemplo. Amém?
Aí nós paramos, deixa eu ver aonde nós paramos. Calma aí, meninas, que eu marquei aqui onde nós paramos, porém, calma aí. Achei. Sem ser... Aí tá falando de Abraão, né? Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, isso aqui é Abraão, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Gente, vou parar aqui para aplicar aqui uma coisa em vocês. Vocês imaginam um homem que Deus falou que grande seria a sua descendência, chegar aos 100 anos sem ter filhos. Aí eu pergunto para vocês, como acreditar numa coisa dessa? Como você acredita que Deus te prometeu algo que você não está vendo se concluir? O tempo está passando e você não está vendo acontecer. O tempo está voando e você está desesperado. Você fala assim, Júlia, Deus prometeu, mas o tempo está voando. Querida, querido, o seu relógio não é o relógio de Deus. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Ou acaso você serve um Deus que é homem para que minta ou filho do homem para que se arrependa? Mas o que acontece é que às vezes você que projetou isso, alguém te entregou na carne e você acha que vai acontecer. Mas querida, fique em paz, porque se foi Deus que prometeu, aleluia, Ele vai cumprir. E aqui mostra um homem que já era de idade, sua esposa já era de idade, né? A Bíblia diz que Sara, ela riu. Abraão não riu não, mas Sara riu. Quando o anjo chegou lá e falou para ela, de repente você está aqui, se eu falar para você assim, ó, querida, você acredita que você vai fazer uma faculdade? Você vai falar, Júlia, só se for no teu mundo, porque isso nunca vai acontecer. Se eu falar assim, querida, você crê que teu casamento vai ser restaurado? Júlia, meu marido saiu de casa, não tem nem como. Querida, você crê que teu filho vai ser restaurado? Júlia, meu filho está no tráfico, minha filha está na prostituição, não tem como. Querida, não tem como para você ou para mim, mas pro Deus que a gente serve tem como. Pro Deus que a gente serve tem como, porque nada é impossível pro Deus que a gente serve. Ou você crê num Deus que não pode fazer infinitamente mais do que o que você espera? Fala para mim. Não, querida, você tem que entender que você crê num Deus que abriu o mar vermelho. Você tem que entender que você crê num Deus a qual, lá quando Daniel foi colocado naquela cova de leões, os leões estavam com fome, mas eles não tocaram em Daniel. Sabe por que não tocaram em Daniel? Porque leão só ataca quem tem cheiro de carne. E Daniel estava no azeite. Daniel não estava corrompido. Ou seja, o leão só ataca quem está com o cheiro de carne. Daniel tinha cheiro de azeite. Daniel estava protegido. Ou seja, Deus fechou a boca dos leões. Esse Deus, ele manda no leão, querida. Esse Deus, ele manda na fornalha. A palavra do Senhor vai dizer 3 jovens na fornalha. E eles falaram, se curva a essa estátua. Eles falaram, não, porque nós tememos ao nosso Deus. E aí o rei falou, vamos ver se o seu Deus vai te livrar. Ele cheio de autoridade, eu amo essa palavra. E eles falaram, aleluia, ainda que ele não nos livre, nós não vamos se curvar. Querida, você tem fé para falar isso? Ainda que Deus não restaure, eu não vou me curvar. Ainda que Deus não me cure, eu não vou me curvar. Quando você fala isso, o céu entende, Deus entende que você adora pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque as pessoas estão adorando Deus pelo que Ele pode proporcionar. Quantas pessoas não vão para a igreja para pedir? Querido, igreja não é lugar de pedir. Igreja é lugar de você entregar. Igreja não é lugar de você pedir algo em troca. Igreja é lugar de você entregar o quê? A adoração, o louvor, o perfeito louvor que o Senhor merece. E aí você fica de canto em canto. Não é pecado você levar a foto, não, querida. Para participar da campanha masculina, para isso não virar um vício.
E aí você vai ser aquela irmã que só fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, querida. Bota o teu joelho no chão, bota a tua boca no pó e ora por você também. Não fique dependendo de ninguém para orar por você, não. Ou você não tem autoridade de Deus na sua vida? Orar por você é bom, eu peço oração também, mas eu também oro. Amém? Deus não limita em oração de ninguém, porque se ele tiver que agir, é igual aquela mulher, ela estava à mesa e ela falou, Senhor, o Senhor pode curar minha filha? Ele disse, é lícito eu tirar os pães e dar dos filhos e dar-lhe aos cachorrinhos? Ela falou, Senhor, até das migalhas que caem os cachorrinhos se alimentam, gente, aleluia! Deus está aqui. Ela quis dizer para ele, Senhor, eu não faço parte do seu povo, mas eu sou uma adoradora. Eu vim aqui, mesmo que for uma migalha, eu tenho noção que a migalha vindo de ti é uma migalha santa, é algo que vai curar minha filha. E ali Jesus ficou impressionado com a fé daquela mulher. Querida, Deus, ele fala o quê? Eu posso fazer infinitamente mais do que você espera. E aí você está duvidando do poder de Deus? Você está duvidando que ele pode abrir a porta onde não tem parede? Para de duvidar. Para de desacreditar. Será que você já não viu bastante? Você esquece o que Deus fez. Os discípulos estavam no barco. Eles tinham acabado de presenciar uma grande multiplicação dos pães. E ainda assim eles estavam incrédulos. E Jesus falou para eles, vocês têm um coração incrédulo? Será que vocês se esqueceram da multiplicação dos pães? Ou seja, quem está aqui no barco sou eu que posso multiplicar, posso fazer infinitamente mais, posso libertar, posso restaurar, posso curar, eu posso consertar aquilo que está quebrado na sua vida. Mas aí você fica duvidando, filha. Você fica duvidando, filho, do que Deus pode fazer por você. Abraão não duvidou. Sara riu, mulher mais sentimental. E eu sei que se eu falar para você que muitas coisas vão acontecer, você vai rir. E eu posso dizer para vocês que há 5 anos atrás eu estava afastada do caminho do Senhor. Se alguém falasse para mim, Júlia, Deus vai te usar. Você vai levantar um grupo para a glória de Deus. Desse grupo, mulheres vão aparecer feridas, machucadas, rejeitadas, depressivas. E você vai pregar para elas. Eu iria rir, porque eu ia falar, isso não é possível. Mas eu estou aqui, meninas, provando para vocês que tudo é possível. Júlia, por que você chora quando você fala isso? Porque eu lembro que eu declarava com a minha boca, eu nunca mais vou voltar a pregar, que foi o que Deus me chamou para fazer. Cuidar de vidas, minha vida está destruída, eu vou cuidar de que vida? Eu não tenho moral para isso. Eu falava com a minha boca. E hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque Ele teve uma misericórdia infinita. E estou aqui falando para vocês que Deus ainda realiza sonho. E que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém, queridos? Deus está falando aqui aos nossos corações. E diz assim, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E assim nós encerramos esse estudo do livro de Romanos. E eu quero dizer para você, querida, será que você não viu demais para você duvidar? Será que o que Deus precisa fazer mais para você? Aqui está falando na palavra, eu vou ler novamente esse último capítulo aqui. Deus, a quem Deus acreditará justiça, a nós, está falando de nós, através do nosso pai Abraão,
que está aqui, ó, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, nós cremos em Deus, nós cremos que ele morreu, mas cremos também que ele ressuscitou. E eu quero dizer uma coisa para vocês agora. Abraão não tinha palavra, Abraão não ainda tinha vivenciado, não tinha conhecimento que Jesus morreu na cruz. Mas Abraão tinha uma certeza: eu sei que existe alguém que eu não consigo ver, mas ele está comigo, ele opera maravilhas, ele pode fazer infinitamente mais do que o que eu posso esperar. E de repente você está aqui e você fala: Júlia, eu sou tão incrédulo, eu sou tão incrédula, eu não consigo acreditar. Mas você não acredita, querida, por conta das circunstâncias que você olha, porque se você passar a olhar pela fé, você vai acreditar. Você não acredita porque você olha com os olhos naturais, mas nós sabemos que o mundo espiritual, ele não trabalha com a carne, mas ele trabalha com a fé. Ele não trabalha com dúvida, mas ele trabalha com a fé. E a fé é o quê? É certeza daquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Amém? Então que você possa receber essa palavra, gente. Vou aqui, vocês vão ver aí a câmera se mexendo. Eita, calma aí, gente, rapidinho. Ó o Nininho aqui, gente, ó. Tá demais esse cachorro. Eu vou aqui levantar um clamor. Tô indo aqui pro quarto, né? E vou levantar aqui um clamor. Amém? Para que o Senhor possa falar com a gente poderosamente. Amém? Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco em oração junto com os teus filhos, Senhor, te entregando esse estudo de Romanos. Meu Pai, que aprendemos hoje, meu Pai amado, a praticar a fé, Senhor, ainda que nós não vemos, meu Pai. Ainda, Senhor amado, que olhamos para tudo ao nosso redor, Senhor, e nós não conseguimos acreditar mediante as circunstâncias, Senhor. Nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais do que o que nós esperamos, do que o que nós desejamos, do que o que nós pedimos. Então, neste momento, Senhor, agora eu te peço, Senhor amado, abra a visão espiritual das tuas filhas, Senhor. Abra a visão espiritual, meu Pai, da mente. Tudo aquilo que cauteriza a mente delas. Tudo aquilo, meu Pai, que está se levantando para elas não terem fé, para eles não terem fé. Senhor amado, eu te peço agora, meu Pai, na tarde desse dia, Senhor, dia 4 do propósito de Daniel, que estamos numa só ligação. Senhor, vai passando com o seu poder e repreendendo toda a fúria de Satanás contra a vida das tuas filhas, Senhor. Senhor, toda obra maligna, meu Pai, que foi feita, Senhor, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, Senhor. Repreenda, Senhor. Senhor, a tua palavra fala: nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade, aleluia, que assola ao meio-dia. Senhor, se tiver alguma mortandade agora nos assolando, Senhor, eu, meu Pai, declaro em nome do Senhor Jesus que venha ser repreendida. Bota a sua mão na sua cabeça agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui falando por mim, mas sim pelo Senhor Jesus, porque eu não sou nada, eu sou falha, eu sou pecadora, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bota a mão na sua cabeça e declara: eu terei fé. Toda incredulidade saia da minha mente, em nome de Jesus. Toda incredulidade saia dos meus pensamentos, em nome de Jesus. Toda falsa fé, aquela fé fingida, saia do meu pensamento, em nome de Jesus. Declare: saia do meu pensamento, pois eu creio em Deus, eu creio no Filho que ressuscitou ao terceiro dia. Então eu anulo, pode falar, eu anulo toda palavra negativa da minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, contra a minha casa. A partir de hoje, eu vou me posicionar com o Senhor. Declare a Ele: a partir de hoje, a minha mente será uma mente que só vai pensar nas coisas do Senhor. Eu anulo os pensamentos suicidas, eu anulo os pensamentos de incredulidade, eu anulo os pensamentos que não provêm de ti, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, que há poder. Então, em nome de Jesus,
Nós declaramos a cura, a transformação, a libertação para essa casa, para essa família. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai passando agora com o teu poder sobre cada canto dessa casa. Caminhe pela sua casa e vai falando: a minha casa é uma casa de Deus. A minha família é uma família de Deus. Os meus filhos são filhos de Deus. A minha descendência será uma descendência escolhida pelo Senhor. Querido, daqui a 100 anos ninguém vai mais estar aqui. Ninguém que está nessa geração vai estar aqui. Mas eu profetizo que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua geração, na terceira, na quarta, na quinta, até 100 gerações. E isso vai repercutir pelo poder que é no nome do Senhor. Então caminhe pela sua casa e declara: aqui na minha casa você não fica. A tua hora aqui acabou. Solta o meu casamento, mulher. Você tem a autoridade do Senhor. O Senhor te deu autoridade. Para de ficar temendo o inimigo, que ele está fazendo uma bagunça na tua vida e você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Bota ele para correr. Mostra a porta de saída para ele. Em nome do Senhor Jesus. Fala: eu não te aceito na minha casa. Solta o meu marido. Solta a minha família. Solta o meu casamento. Declara, querida, em nome de Jesus: eu não te aceito. Solta os meus filhos. Teu filho está na boca de fumo. Estenda a mão para lá e fala: eu não aceito. Solta a minha filha. Em nome de Jesus. Declara. Diabo está brincando com a tua casa. Tu não está fazendo nada. Acorda pela madrugada, querida. Enquanto você está aí calada, a outra está lá fazendo trabalho para destruir tua vida e teu casamento. Essa guerra é com jejum e oração. Essa guerra é com jejum e oração. Deus está falando aqui. Então, em nome de Jesus, sai da nossa casa, sai da nossa família. Não vai haver morte, não vai haver luto. Da minha casa não vai sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declare isso, querida. Declare isso, querido. Não deixe Satanás fazer a bagunça na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, envia seus anjos agora com consolo. Você que está tendo pensamento suicida, bota a mão na sua cabeça. Declara: sai da minha mente, em nome de Jesus. Seja clínico, seja espiritual, seja o que for. No nome de Jesus, tudo tem que sair. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo agora, Senhor. Em nome de Jesus, cura, libertação, escape. Senhor, vai passando com o teu poder agora, Senhor. E vai repreendendo, Senhor. Senhor, a ti damos honra, a ti damos glória, a ti damos louvor, a ti damos majestade, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és digno da nossa adoração, tu és digno da nossa honra, Senhor. Nós não estamos aqui só para te pedir, não. Nós estamos aqui para te exaltar também, Senhor. Estamos declarando que tu és santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Senhor, cuida da nossa casa, da nossa família. Senhor, frustra os planos de Satanás. Em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o teu óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na sua casa por longos dias, em nome do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas vocês estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.
Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos te dará ordem ao seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece teu pé em pedra. Você pisarás o leão, a cobra, com os pés esmagará o leão e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu lhes responderei e estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridas? Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, tá? Próximo dia, a glória de Deus, gente. Eu vou continuar aqui orando. A glória de Deus invadiu o meu quarto e eu não consigo parar de declarar que o Senhor é santo, santo, santo. Eu estou muito sensível, porque quando a gente se posiciona, a glória do Senhor fica palpável. Vocês não fazem ideia. Eu espero que vocês estejam sentindo daí, porque Deus não se limita a telefone, Ele não se limita a parede, Ele é real, Ele quer ter uma intimidade contigo. Amém? Que vocês venham receber essa palavra e que ela venha entrar no coração de vocês, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe vocês. Até amanhã.